Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai para o painel tático para tentar entender o que deu errado na estratégia do técnico interino Wesley Carvalho para enfrentar o Curitiba no Couto Pereira no último domingo. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, gente, direto para o painel tático. Vocês sabem que para mexer no painel eu não consigo olhar para minha câmera, então a partir desse momento vou ter que olhar para o monitor do meu computador aqui embaixo. Então, os dois times estão escalados, posicionados no campinho. O Atlético com Bento, Bruno Pérez, Kaká, Chavelino, Esquivel, Fernandinho, Eric, Alex Santana, Canóbio, William, Isapelli. O Curitiba com Gabriel no gol, Natanel, Kusevich, Henrique e Vitor Luiz. William Farias, Matheus Bianchi, Sebastião Gomes, Diogo Oliveira, Slimani e Marcelino Moreno. E no primeiro tempo que a gente viu do Atlético foi isso. Foi o Bruno Pérez sendo escolhido para substituir o lesionado Madison, assim como aconteceu na partida contra o Internacional, mas diferentemente do que aconteceu contra o Inter, o Bruno ele não entrou para fazer essa ala, como costumava fazer o Madison. O Bruno entrou e inverteu o papel do Esquivel, né? O lateral direito veio para dentro para trabalhar na saída de bola, com o Esquivel sendo liberado para avançar mais pelo lado oposto, e o Canóbio foi posicionado para se ocupar desse corredor externo, inclusive no momento defensivo, fechando uma linha de 5, quando o Atlético não tinha a posse da bola. O que isso significa, gente? Duas coisas. Primeiro, eu entendo que o Bruno Pérez, não tendo plenas condições físicas, como ficou bem demonstrado, tanto na partida contra o Internacional, quanto principalmente na partida contra o Curitiba, tê-lo colocado no sistema defensivo, em situações aí de 1 contra 1, muitas vezes contra o Marcelino Moreno, e desses jogadores de ataque do Curitiba, talvez seja aquele com mais recurso técnico à disposição, acabou prejudicando muito um Bruno Pérez, que contra o Internacional, por exemplo, acabou não se destacando, mas fez uma atuação sóbria, discreta, não comprometeu, embora não tenha se destacado. Contra o Curitiba ele acabou muito exposto pela forma como o time foi escalado e por esse motivo acabou sofrendo muito. Foi por ali que o Curitiba criou um enorme domínio, especialmente na primeira etapa, e por esse motivo acabou abrindo o placar e ampliando a vantagem ainda durante os minutos iniciais. Além disso, gente, aconteceu uma coisa que eu tinha cantado a bola que poderia acontecer nos vídeos anteriores. O Curitiba com uma trinca de volantes, né, o William Farias, Matheus Bianchi e Gomes, né, Sebastião Gomes, bloqueou completamente a entrada da área do Atlético, né, impedindo que, por exemplo, o Alex Santana ou o Bruno Zapelli trabalhassem na região central para poder dar sequência nas jogadas quando o Atlético saía do campo de defesa. E dessa maneira, o que a gente teve foi um Atlético forçado a jogar pelos lados. Só que como o Atlético não conseguia trabalhar a bola e avançar no campo de maneira ordenada, de pé em pé, ganhando terreno de maneira constante, o que acontecia? O Atlético era forçado a sempre jogar a bola para um dos lados, ou com o Esquivel, ou com o Canóbio, e quando a bola chegava nos lados, o único recurso disponível acabava sendo um cruzamento para um William que não tem o porte físico suficiente para ganhar disputas individuais físicas contra os defensores da equipe adversária. Estou mutando o WhatsApp, que às vezes interfere no microfone. Então, gente, o que a gente viu foi o Atlético completamente encurralado pelo meio, forçado a jogar pelos lados sem ter armas para usar no momento dos cruzamentos. E isso acontece por quê? Porque se o Atlético chega no último terço do campo de qualquer maneira, não existe o tempo necessário para que o Alex Santana ou o Eric avancem no campo para poder chegar como elemento surpresa na área adversária, que é um papel que ambos fazem muito bem. Então, o William, além de inferioridade, estar em desvantagem física contra os marcadores do Curitiba, muitas vezes os cruzamentos do Atlético encontraram os atacantes em desvantagem numérica contra a defesa do Curitiba. E aí se torna muito cômodo, né? Mesmo para uma defesa como a do Curitiba, que tem tido dificuldades para não ser vazada e principalmente tem tido dificuldades nas jogadas de bola aérea,
quando você tem tantas vantagens a explorar, você acaba passando muita segurança para o restante da equipe, que soube tirar proveito disso na primeira etapa, para, de novo, criar uma vantagem que o Atlético acabou não conseguindo reverter no segundo tempo. Em dado momento, ainda no primeiro tempo, gente, o que o Wesley fez foi inverter o eixo do time. Isso significa que o Bruno veio para fora, o Kaká foi trazido para a direita, o Thiago Heleno para dentro, o Esquivel para fora e o Coelho, o Canóbio invertido lá para o lado esquerdo. Porém, isso em algum momento foi capaz de diminuir o domínio do Curitiba, mas não chegou a criar alternativas para o jogo do Atlético. Então, retomando, a gente teve que fazer um corte. No segundo tempo, a gente teve duas mudanças promovidas pelo Wesley Carvalho no intervalo. Saíram o Bruno Pérez, muito desgastado pela forma como ele ficou exposto durante a primeira etapa para a entrada do Coelho, e saiu o William para a entrada do Romo. Ofensivamente, o Atlético não viu uma grande melhora como consequência dessas mudanças. Porque o Romulo, apesar de ter mais físico do que o William para combater os zagueiros do Curitiba nas disputas pela bola, e por mais que ele tenha recuado e participado bem de algumas jogadas, né, especialmente aquela bicicleta que ele tirou da cartola, e aquela bola bem criada pela Regada, que entra mais tarde, que o Romulo aparece para concluir, embora não consiga desviar para o gol, o Atlético seguiu sem mecanismos coletivos para criar, e não tendo mecanismos coletivos para criar, apesar de não ser mais dominado pelo Curitiba, como aconteceu na primeira etapa, também não conseguiu estabelecer um domínio que permitisse a reação. E mais do que isso, gente, a gente viu o Atlético sendo muito sacrificado, né? Porque na realidade, no segundo tempo, a gente teve a mudança e o que aconteceu foi Thiago Heleno, Kaká, o Eric trabalhando por dentro, o Fernandinho e o Alex Santana, o Coelho, aí o Esquivel um pouquinho mais por fora, com o Zapelli e o Canóbio aqui nessa região. Então, vocês viram que mesmo com as mudanças, estrategicamente, o time não melhorou muito. A gente conseguiu estancar a sangria que era aquele lado direito, mas não o suficiente para construir uma reação. E isso, lógico, prossegue a partir do momento em que o Wesley ele saca o Alex Santana para a entrada do Rumora. Isso pode ter sido, inclusive, desgaste físico, né? O Alex não está acostumado a jogar durante tanto tempo, mas o Alex também não fez um bom jogo. E também a entrada do Arriagada no lugar do Zapelli, que acaba excluindo um outro jogador de criação do time do Atlético, né? Então, a verdade é que a estratégia planejada pelo Wesley para a partida contra o Curitiba acabou não se revelando não tão correta ou não sendo a melhor. O que eu entendi que tinha que acontecer era que a gente poderia sim arriscar com o Bruno Pérez, imaginando que ele conseguiria repetir aquilo que ele fez contra o Inter, onde ele foi discreto, sem comprometer. Mas no restante a gente não deveria ter apostado no Alex Santana começando o jogo, por mais que ele tenha sido decisivo contra o Inter, e isso tenha sido de fato uma tentação, mas teria sido melhor a gente ter o Coelho e tentar fazer dobras pelos lados, com o Zapelli e o Canóbio de um lado, com o Coelho e eventualmente o Williams deslocando do outro, ou o próprio Bruno na ultrapassagem, se ele conseguisse fazer essa função. Mas a verdade é que o Atlético acabou muito encaixotado. O Wesley Carvalho vai ter que rever o que ele planejou para o jogo de hoje, porque esse contexto de 3 volantes, ele deve se repetir em alguns outros momentos da temporada. Alguns clubes do Brasil aplicam essa maneira de jogar, justamente para forçar o adversário a jogar por fora. E o Atlético precisa ter uma resposta tática estratégica para esse tipo de confronto. Foi o que a gente não viu no Couto, e não tendo visto no Couto, o Atlético acabou saindo derrotado. Voltando agora ao modo tela cheia, e vocês, gente, o que vocês acham? O que vocês viram do Atlético no Couto Pereira no último final de semana? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? O que vocês teriam feito de diferente? E nesse momento aí que começa a ser decisivo, né? Tanto para o Atlético em relação aos objetivos da temporada, quanto até para o Wesley Carvalho. Por mais que a gente tenha informações desencontradas, né? Existe uma corrente uma fonte próxima ao clube, no caso a Monique Vilela, que afirma categoricamente que nada muda no Atlético, independentemente do resultado do próximo final de semana contra o Bragantino. Existe uma outra corrente, essa encabeçada, salvo engano, pelo Thiago Marquezine, do canal 3 Pontos aqui no YouTube, que afirma que
talvez pela primeira vez exista um movimento que possa levar à saída do Wesley Carvalho, no caso de um mau resultado contra o Bragantino na Arena. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.